tarde a todos. Boa tarde. Na última aula do irmão Antônio Grimo, para o grupo B, que é o grupo que a Ana Maria e o Evair participam, um dos tópicos da aula foi acerca da significação de nossas necessidades básicas na caminhada do Espírito. Nós vamos ler um trecho do Livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação, o trecho que trata do gozo dos bens da terra, porque é uma das necessidades básicas. E quando nós usamos as palavras no centro espírita, elas não têm apenas o significado que está mais predominante na nossa cultura. Os espíritos, e portanto a Casa dos Espíritos, ela trabalha dentro da polissemia, que é uma mesma palavra, tem sentidos vários, significados vários, fazem significantes variadas na nossa vida, e portanto nós vamos abrindo em nós mesmos a classificação dos significados das palavras. Passamos a ser também pessoas mais cósmicas na medida em que não olhamos para as palavras com um único sentido, um único significado, e daí nós vamos aprendendo que quando as pessoas dizem determinadas expressões para nós, ou determinadas palavras mesmo, nem sempre elas quiseram dizer aquilo que nós pensamos, porque nós estamos conseguindo enxergar vários significados. Daí nós aprendemos a compreender melhor, a entender melhor e, sobretudo, a ser pessoas que lidam melhor com a diversidade das convivências. E dos grandes significados de nossas necessidades básicas, uma das grandes significações para nós espíritas, uma das necessidades mais básicas não está ligada ao corpo, está ligada ao conjunto espírito, perispírito, corpo físico, que é a necessidade de expressar o amor. E expressar o amor não é uma coisa que flui simplesmente por fluir. O amor flui através de nossos comportamentos, de nossas atitudes. E esses comportamentos e atitudes, que são fruto do nosso campo mediúnico, da nossa administração do nosso campo mediúnico, ele flui através de uma busca intermitente de compreender o mundo, as pessoas, as coisas, compreender por que estamos aqui, quais são nossas principais missões, e aí nós entendemos efetivamente nossa significação no espaço onde estamos. E aí nós passamos a querer atender àquela significação. Em cada espaço nós fazemos uma significação e a gente vai buscando e vai vendo que essa significação é uma necessidade básica, ela é básica para nós, porque ela é o exercício da nossa missão, e ela é básica para aqueles que estão ali, porque eles são os que necessitam dessa semente ou desse produto que nós temos, ou para semear, ou um produto para oferecer. E já sempre sabendo que nessa oferta de semente ou de produto, na verdade, tudo sai de nós como produto, mas vai sempre chegar no nosso irmão como semente. Tem que dar umas paradinhas para as pessoas pensarem um pouco. Alguém disponibiliza algo para nós, alguém chega e disponibiliza uma orientação. Aquela pessoa tem domínio daquele assunto, ou domínio daquela prática, e ele está me vendo ali com dificuldades e tal, e ele chega com um produto que ele já construiu, na ajuda de todos, na iluminação de Deus, que é o nosso Pai, e ele já conseguiu fazer um determinado produto mediúnico acerca daquilo que eu estou ali quase morrendo para dar conta e não estou dando. Ele chega com aquele produto pronto e me oferece.
ou na forma de orientação, ou na forma de uma instrução. E quando ele me entrega um produto. Mas quando eu recebo, aquilo em mim chega como matéria-prima. Eu vou ter que combinar aquele produto que ele me entregou como produto, mas que chegou a mim como matéria-prima, combinar aquilo com que eu trago de conhecimento, inclusive em outras áreas, combina com aquilo e começamos ali a fazer as bases para, em algum momento, conseguir transformar aquilo em produto e podermos repassar. E assim caminha toda a humanidade, e assim caminha o movimento cósmico, que com certeza não é só na humanidade. Se olharmos, se tivéssemos condições de entender adequadamente o diálogo dos animais entre si, nós perceberíamos que também é dessa maneira que acontece. Até mesmo que quem teve o privilégio que eu tive de nascer e viver muito tempo na roça, vivi lá até os 20 anos, era trabalhando mesmo na lida da roça, criando animais, a gente vê que eles são família, que eles têm orientadores, que eles têm instrutores, que eles têm quem manda no pedaço, que eles têm quem sabe mais e quem sabe menos, e que os que não obedecem àquele que sabe mais sempre se dá mal. Isso a gente via assim claramente entre eles. Daí é que nós vamos vendo que a vida, ela é uma única coisa que flui, mas que cada ser está no seu estágio, no estágio evolucionário, mas que somos efetivamente uma base única, com necessidades básicas sempre. Gozo dos bens da terra. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Antes de ler a resposta, eu clarear uma coisa. Para nós espíritas, esse corpo é um bem da terra. E eu estou utilizando. Estou tendo, ao mesmo tempo, a responsabilidade social de reproduzi-lo, para que ele se atualize no possível dele, para eu cumprir meu projeto reencarnatório, e cada um dos senhores também aí. Nessa autoatualização, ele não consegue acompanhar adequadamente o nível oxidativo da Terra, e aí ele envelhece, e nesse envelhecimento, esse bem que é ligado à Terra, deixa de atender adequadamente ao espírito no que diz respeito à sua marcha evolutiva, e o espírito vai ter que desligar-se dele, desencarnar, abandoná-lo, no bom sentido de abandonar, que é deixá-lo para ele fazer a reciclagem dele, e o espírito continuar a sua caminhada. E ele é tão da terra que ele retorna, como disse o nosso irmão Jesus Cristo, nosso grande mestre, retorna à terra, se transforma pó, e seus átomos comporão as novas ordens. Seja um pé de alface para alguém comer, um pé de mostarda, seja compor uma minhoca, compor as baratas, compor o corpo dos ratos, que todos fazem parte desse grande bioma terra que vivemos. Todos têm uma utilidade. E nós temos que, inclusive, alcançar abertura para isso. Seja para esse bem da terra, que aqui nesse momento me atende tão bem. Seja ele depois para contribuir na formação de rato, de barata, de cobra, de jacaré, de alface ou de repolho. Ou seja, para já entrar na composição de novos embriões, quero entregar esse bem da melhor maneira possível. Eu quero entregá-lo sem muita, inclusive, intoxicação de medicamentos. Eu quero ter uma conduta onde, ao gozar dele, eu faça a melhor manutenção e o melhor cuidado possível para eu devolvê-lo à terra
sem muita química, ou de preferência sem nenhuma, sem muita química que tenha sido agregada artificialmente, mas que seja a química que tiver sido agregada no atendimento das necessidades básicas, né? A química que entra através da água, dos alimentos e etc. Do oxigênio, que é tudo química entrando. E nossa luta haverá de ser que eu, como espírito, cuide também desse patrimônio aqui, para entregá-lo, de preferência, apenas com a química que naturalmente nós precisamos agregar a ele todos os dias. Então vamos repetir a pergunta. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É direito. E esse direito é a consequência da necessidade de aqui viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Assim, tendes sempre os meios de cumprir o dever, de alimentar para usar os bens da terra. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para provar o que ele já pode provar e assim evoluir. Qual o objetivo desta prova? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quer prová-lo também pela sua autonomia de se administrar, sem que se arraste ao abuso do qual a sua razão deve livrá-lo. Bonito, né? Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais mesmo até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos, criando às vezes dificuldades e empecilhos. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Pobre criatura que devemos lastimar e não imitar, porque significa que ele está bem próximo da morte sempre e bem longe de uma evolução maior. É da morte física ou da morte moral que ele assim se aproxima? De uma e de outra. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades básicas. Este homem abdica da razão que Deus já lhe deu oportunidade de construir para ser seu guia. E quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede a natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte antes do tempo, que são a consequência do abuso, são também a sua punição na transgressão das leis divinas. O necessário e o supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição, e muitos conhecem à custa de suas próprias experiências na atualidade. Observe-se e veja quanto podeis encontrar de leitura sobre isso por sua própria intuição. No mais, viva as experiências. A natureza não traçou o limite do necessário
em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou um limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e assim ele passou a criar necessidades artificiais. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem as leis de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem, mas que ele viva como um civilizado e espiritualizado. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, em demasia, não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. O capítulo continua, mas nosso tempo é curto, eu vou ter que parar aqui. Está das questões 711 até a questão 717 do Livro dos Espíritos. Caso alguém possa reler, porque cada vez que a gente lê, a gente faz novas avaliações dentro da polissemia, né? É sempre mais enriquecedor a gente reler ou mesmo estudar o assunto sozinho em casa, etc. Quem sabe para trabalhar a necessidade básica, depois do sentido do amor e da prática do amor, que deve ser o básico na nossa vida, que também é o mais iluminador, nós vamos ver que o exercício do amor vai requerer uma outra necessidade básica do homem, que é um trabalho. Também não é do homem. Na verdade, é a necessidade básica de todos os seres. A gente vê que uma minhoca nunca amanhece com sua casa construída como nós amanhecemos. Ela amanhece todos os dias, tem que construir suas galerias. Será que uma barata amanhece tendo uma casa para morar? Um rato? E se ele resolver escolher compartilhar espaço conosco, ele está sujeito ao homicídio. A barata também. Agora vamos pensar no João de Barro, que já está mais próximo de nós, que já constrói casa. E constrói casa sabendo escolher o tronco, sabendo escolher o tipo de árvore, não constrói em todas. Quem morou na roça viu isso. Tem as árvores onde João de Barro constrói casa. São as que nunca caem. Açoitam ventos, tempestade, chuvarada, enchente. Aquela árvore se curva até o chão, ela volta e a casa está lá. Porque também ele se posiciona no galho mais certo para posicionar e vira sua boca de sua casa contra o vento, porque sabe que se o vento entrar por ali, vai levá-lo. Tá, esse está bem mais perto de nós, já constrói uma casa, mas ele amanhece tendo alimento na despensa. Nós, humanos, fomos desenvolvendo uma linha de raciocínio de que nós trabalhamos muito. E essa coisa de nós pensarmos que trabalhamos muito, nós passamos a ter aversão ao trabalho. Só que isso não nos felicitou. E na aversão ao trabalho, a gente criou uma coisa péssima também. Nós criamos, dentro de nós,
a ideia, que atualmente é quase uma psicose, de pensar que como fazemos muito, nós somos muito importantes. E que as pessoas não nos valorizam como nós merecemos. E aí, como o Livro dos Espíritos diz, a gente criou uma necessidade artificial de sermos reconhecidos. Artificial. É uma necessidade que nós não deveríamos ter criado. Porque é só para nos infelicitar. Esperar ser reconhecido é criar o mecanismo da insatisfação. É uma necessidade artificial que a gente foi criando. Agora nós, mães, já resolvemos ser infelizes com os filhos que tivemos, porque sempre achamos que eles não nos valorizam. Ensinamos os coitados a receber desde a hora que nasceu, que foi a característica da geração de mães que eu sou. Não quis ensinar a trabalhar. Resolvemos que, como a gente já trazia uma aversão ao trabalho, o trabalho era ruim, a gente trabalha muito, a gente é explorado, é o opressor, é isso, é aquilo, a gente foi tirando o trabalho das lides de nossos filhos e dizendo que não queria que ele fizesse o que nós fizemos, que foi trabalhar. Aí ensinamos a utilizar, a receber. Agora que a gente está com eles adultos e maduros, 30, 40, 50, a gente quer que eles sejam prestadores de serviços a quem nunca os ensinou a prestar serviço. E a infelicidade está imperando. E nós temos que fazer um segundo olhar. O que eu ensinei? Qual foi a prática? Qual foi a orientação? E olhar mesmo para a humanidade e lançar mão de uma outra necessidade básica. A necessidade de entender a cultura na qual estamos vivendo. E não cultura só local, não. A gente começa no local, né? A cultura, vamos dizer, o mini local é a família. Cultura de família. Cultura de comunidade. Cultura da cidade. Cultura do estado. Cultura do país. Cultura do continente. Cultura da soma dos continentes, que é o planeta. É uma necessidade básica. Compreender. Até mesmo porque nós, segundo a orientação dos espíritos, nós encarnados, não expressamos no nosso cotidiano efetivamente o que somos. Segundo eles, nós expressamos o que somos, mas, segundo eles, aqui eu já estou falando, é dentro do que os espíritos afirmam, 50%, não é nem mais, é a custa. Você tem uma palavra melhor, Aninha? Se tiver, a gente põe aqui. Porque não é a custa também. 50% do que expressamos, vamos lá. Já encontrei melhor. 50% do que expressamos é da cultura. Eles nos pedem para sermos valentes, sermos pessoas que adotem a prática da prece
Na prática da prece, nós aprendemos a fazer prece à custa de reflexão, de meditação, de caminhada profunda para o nosso interior, para que essa prece seja diálogos internos profundos conosco, com nossos orientadores espirituais, com nosso Pai, é Deus, tem imanência em nós, para sabermos filtrar a cultura e conseguirmos adotar o que reconhecemos ser saudável e deixar vazar o que não é saudável. Mesmo assim, segundo eles, o percentual que a cultura influencia nos nossos atos, ações, comportamentos, procedimentos, etc., é muito grande. O que eles pedem é que a gente, sabendo disso, a gente ter o cuidado de sermos pessoas que busquemos nos conhecer, para conhecer nossa cultura e saber filtrar, para ver se a gente abaixa um pouco esses 50%, porque na percepção deles nós estamos, alguns, acima de 50%, e que deverá cair para menos de 50%, para nós sermos a nossa expressão espiritual. Porque na medida que vivemos à luz de uma cultura e vamos sem filtrar, adotando o que ela dita, nós passamos a criar necessidades, não é nem criar, né? A copiar necessidades artificiais. Ao invés de ficar nas necessidades naturais, que são as básicas. Aqui estão as necessidades naturais, as básicas. Porque as necessidades básicas, elas são objeto de refino do espírito. As necessidades artificiais é o contrário. Diminuem a nossa produtividade evolutiva. Não vai travar. Segundo os espíritos, não há trava para a evolução. Porque como nós somos partículas de um cosmos em movimento e é em expansão, pela própria marcha dos demais, nós marcharemos. Mas nós podemos ter uma produtividade melhor, como podemos ter uma pior. E as orientações de todo bom espírito, encarnado ou desencarnado, para conosco, é no sentido de melhorarmos a nossa produtividade evolucionária. Porque essa melhora, por mínima que ela seja, ela é sempre motivo de uma maior plenitude interna em nós. Ela nos gera alegria, nos gera bem-estar. Independente das coisas estarem bem ou não. Mas quando nós estamos numa marcha evolutiva, dentro do máximo possível do nosso espírito, nós vamos ter a consciência de que o meu melhor possível eu estou fazendo. Deus proverá o restante. E que o que mais nos faz sofrer é que nós, às vezes, por copiarmos necessidades artificiais, adotarmos necessidades artificiais, nós vamos nos sucateando e a nossa consciência, que é a nossa diretora, está aí nos avisando. E isso é a base para sofrimentos internos. Melancolia, baixa autoestima, tristeza, que poderá evoluir para uma depressão, que aí já é patológico. De início, não. De início são sentimentos. Na medida que esses sentimentos se avolumam, aí é que vem quando é que eles mexem com o nosso conjunto, efetivamente. Na medida que esses sentimentos, baixa autoestima, tristeza, melancolia, essa sensação de que não está andando, que as coisas não andam, que nós não andamos, e aquela insatisfação em família, e as coisas
não consegue compreender o grupo social onde nós estamos, não conseguimos entender por que estamos ali, quais são nossas funções ali, quais são nossas missões, porque também não nos aprofundamos em saber, estamos vivendo o tempo todo assoberbado de necessidade artificial, o tempo todo assoberbado de serviço para atender necessidade artificial, aí nós vamos não nos vendo, não nos compreendendo, não compreendendo o grupo, não sabemos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Isso vai mexer agora já com o equilíbrio psico-biofísico. Por quê? Porque aqui, encarnados, nós estamos corpo físico, perispírito, espírito. O espírito sabe por que veio e sabe por que ele está aqui. Porque ele fez um projeto reencarnatório orientado por seus orientadores e instrutores espirituais. Ele conhece sua capacidade, suas habilidades e, portanto, ele sabe o que ele poderia fazer e o que ele deveria fazer, o espírito. Ele informa ao seu perispírito, todo espírito está o tempo todo acompanhado de seu perispírito, que é, vamos dizer, o corpo do espírito. É a energia periférica ao espírito, ela é mais densa, ela é semimaterial, porque é nesse conjunto aqui que estão registrados os elementos que estamos trabalhando para se tornarem sínteses e daí fazer parte do acervo do espírito. Aqui estão elementos que estão sendo trabalhados. A Nájila é uma pessoa desmazelada. Esse desmazelo, que ainda acomete o espírito Nájila, está claramente expresso aqui para ser trabalhado. A indolente. A Nájila não é só preguiçosa, é indolente. Tão indolente que se torna um peso para todos da família e para os amigos. Está aqui. Para todos os dias conseguirmos enxergar dentro de nossas práticas aí e ir trabalhando. Para no momento que aquilo se transforma em valor universal, que é o zelo, o desmazelo, transformar-se em zelo. A indolência vai transformar em labor, vai se tornar uma pessoa laboriosa, diligente. Os valores universais fazem parte do espírito. Esse espírito que sabe por que veio, por que está aqui, com sua necessidade básica, primeira de evoluir, à luz do trabalho, da prestação de serviços à humanidade, e informa todos os dias isso ao perispírito. O perispírito não só informa, como gerencia o processo celular, que é o corpo físico, qualificando-o para o exercício da missão de fazer esse espírito, de prestar serviço a esse espírito para a sua evolução. Quando nós vamos meio que derrapando de nós mesmos para viver na forja de uma cultura que hoje, por sinal, é extremamente barulhenta, desenvolvemos muita tecnologia da informação, num momento que culturalmente nós ainda não tínhamos aprendido sobriedade, autodeterminação e autocontrole. A gente não tinha desenvolvido bem isso ainda. E chegou toda essa tecnologia da informação e todos esses, vamos dizer, aparelhos, e praticamente nós, se não cuidarmos,
nós ficamos à mercê dessa turma de aparelhos. E até esquecemos que precisamos ser gente e cuidar de gente. E que a primeira pessoa, inclusive, nós temos que cuidar de nós mesmos. Que, por exemplo, nas necessidades básicas do espírito evoluir, nós estamos falando de gente encarnada, viu, gente? Aqui nós, espírito, perispírito, corpo físico, na necessidade básica de evoluir, tendo que atender às necessidades básicas que atendem a esta maior, que é a evolução, e, portanto, tendo que fazer todo o tempo da nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, escolhas do que eu devo fazer agora para atender esse corpo físico que tem que atender a esses dois aqui. E não só atender, obedecer. O espírito Naja precisa viajar para tal lugar, fazer um determinado trabalho, voltar e cuidar do trabalho daqui. Acontece que esse espírito Naja não está desencarnado. Ele está encarnado e todo esse movimento flui através de ações mecânicas desse conjunto aqui. E esse conjunto tem que ter sido atendido. Inclusive para ele ter condições de codificar o que o Espírito diz a ele, transcodificar a si mesmo, para ele se colocar não só em movimento para fazer, como em movimento e em atualização, para, por exemplo, não se estressar. Eu não estou falando desse estresse, essa palavra sucateada aí que as pessoas agora estão estressadas. Não. Estresse é gerar um desgaste interno das células, dos conjuntos, primeiro das células, como elas se organizam em conjuntos para compor os órgãos. Ocorrendo o estresse celular, ocorre no conjunto, aí nós passamos a ter órgãos danificados. E, portanto, ter um sistema não funcional para atender às necessidades desses dois aqui, que vamos dizer que sejam nossos diretores. Gente, está indo claro isso? Quando nós vamos entendendo necessidades básicas do ponto de vista do espírito, infelizmente o tempo é curto, não dá para falar muito, mas assim, a evolução, que a evolução se processa através do desenvolvimento de todos os valores, que nós não conseguimos desenvolvê-los todos ao mesmo tempo, mas nós conseguimos, num momento, pela força de determinadas experiências, a gente faz um segundo olhar sobre a bondade, e ali nós melhoramos o que alcançamos sobre a bondade que tem que imperar em nós. Aí a gente, assim, com aquela bondade um pouquinho mais trabalhada, a gente vai para uma outra experiência e ver que, não, com a bondade que eu já alcancei o sentido da bondade, eu estou vendo aqui que eu tenho que compreender isso. Eu trago bondade no meu coração que me leva a poder compreender essa pessoa. Eu não vou ficar me matando e nem matando a pessoa, disponibilizando padrões de frequência ruim, vibração ruim contra ela e contra mim, porque eu sou capaz de compreender. Porque também eu sou capaz de entender necessidades básicas do espírito, para fazer na dinâmica aqui na Terra a manutenção da estrutura que é a responsável pela permanência desse espírito neste período aqui, fazendo a sua marcha evolutiva. E já saber que nas necessidades básicas, se aqui nós temos necessidade básica de amar, de evoluir, de compreender, de entender, de querer compreender, quando não conseguir compreender, de querer compreender, querer ser boa,
de querer ter paciência, de não querer ser desertor. Não, eu não vou desistir de fulano. Eu já percebi que com a minha linguagem não está dando certo. Eu já percebi que o que eu falo está irritando ele está se afastando de mim. Eu não quero que ele se afaste de mim. Como eu estou vendo que eu não estou tendo a pedagogia certa, eu vou me recluir um pouco, eu vou ficar mais silenciosa, eu vou me afastar, inclusive fisicamente, um pouco da vida dele, e eu vou ter mais condições de orar e pedir a Deus que encaminhe uma outra pessoa para falar com ele, para trabalhá-lo nisso, para trabalhá-lo nisto. Eu vou, mas sem ser desertor. Nós vamos deixar de ser pessoas que dizem, eu já larguei de mão. Largar de mão é ser desertor. Não é a necessidade básica do Espírito ser desertor. Larguei para lá. Não. Largar para lá nós não vamos. Nós podemos nos afastar fisicamente, ir para o nosso espaço. Meu espaço é esse aqui. Esse espaço diante dessa pessoa, quem sabe seja melhor ocupado pelo irmão Fábio, pelo irmão Evair. É uma outra, e aí vem, é um outro facial, é um outro conjunto de olhos aqui fazendo olhar sobre ele. É uma outra dinâmica corporal, são ritmos diferentes, são tons de voz diferentes, são expressões diferentes que essa pessoa poderá acolher e se sensibilizar e transformar. Mas para que nosso irmão Fábio consiga chegar, o nosso irmão Evair consiga chegar, depende às vezes de nós fazermos o caminho com a prece. Abrirmos o caminho. Quem sabe eles não abrirão o caminho para chegar. Quem sabe eles nem estão lendo, mesmo que sejam espíritos muito evoluídos, não estejam lendo aquela necessidade naquela pessoa, naquela localidade, para se encaminharem para lá. Mas se nós nos mobilizamos, nós colocamos o atendimento à minha humanidade como uma necessidade básica do Espírito, ao perceber que não somos efetivos em determinadas linhas de ações, nós passamos a ser quem abre a estrada. E nós vamos ali com o nosso facãozinho da prece e dos bons pensamentos. Todo dia pensa na pessoa 30 vezes ao dia. Deus vai encaminhar a pessoa certa para ela. Deus vai encaminhar através de espíritos bons a pessoa certa, vai trabalhar essa pessoa nisso. Eu estou vendo que quem sabe eu não seja a pedagogia certa. Deus, se eu não for, encaminhe. Se eu for, me faça ver uma outra maneira de falar, uma outra maneira de agir, para atender aquela necessidade básica da pessoa, no sentido, às vezes, de um restauro, e minha, no sentido do meu missionário. Hã? Queria perguntar sobre o lado missionário. Necessidade básica. A necessidade. É necessidade básica, o missionário. A gente pode olhar que as pessoas que fazem suas missões, elas são felizes, mesmo na infelicidade. Às vezes vem uma pessoa trabalhar na sua casa, marido alcoólatra, filho drogado, outro desempregado, outro não sei o quê, filho engravidou aos 15 anos. Você olha assim, há motivos para ela estar quase que combalida, mas quando ela está fazendo a missão dela, de atender um e atender o outro, e atender bem o trabalho que ela se candidatou e elegeu para ele, e ela faz aquilo bem, ela está sempre de pé. Na infelicidade ela traz felicidade, porque ela faz o missionário. E o missionário é necessidade básica. Né? Nessa caminhada, olhando necessidades básicas do espírito, necessidades básicas do perispírito de conseguir processar adequadamente os elementos que tem que processar, para permitir que o espírito se manifeste, nós vamos encontrar com clareza a nossa responsabilidade
nas necessidades básicas do corpo físico. Aí vem elementos. A gente primeiro falou um pouco da necessidade de atender o corpo físico no sentido do amor, da atenção e tal, mas agora vamos para os elementos da terra. Porque ele não é um recurso da terra, e é Cristo nos dizendo, viestes do pó e ao pó retornará, é ele na sua linguagem extremamente sintética dizendo, você traz um aparato da terra. Mas enquanto não retorna à terra, assuma a sua responsabilidade de cuidar. Eu posso partir do princípio que vou esperar ter sede para beber água, vontade de beber água, até nisso a gente já chegou. E olha, é gente da nossa idade, viu? Eu estou vendo os jovens carregar a garrafa d'água na mochilinha. E estou escutando minha geração inteira responder para mim que eu não tenho sede. Claro, reencarnadinha lá, jovenzinha na época da Revolução Industrial, e veio 500 fábricas de refrigerantes, sucos coloridos e tangues da vida, vão nos encantar. A água não tem cor, a água não tem sabor, a água não tem flavorizante, a água não tem aromatizante. Vamos embora para os que tem. Aí embarcou. Estamos aí, agora. Artrite, artrose, reumatismo, dor aqui, dor ali. Aí na hora que era para ter assunto bom para falar com os netos, não tem, porque só fala de dor. Na hora que era para ter um movimento bom de acolher os netos, não tem, porque se apanhar o neto no chão, fica lá. Vai ter que um guincho levantar. Se puser ele no chão, também fica lá junto. Vai ter que um saudável parar o que está fazendo para vir. Acudir, pôr na cama, e pôr um guento, e pôr chá, e buscar uma terramicina, e etc. Olha que nível a gente chegou. Porque não atende aqui. Temos necessidade de alimentação. Mas a alimentação, a necessidade básica do corpo de alimentação é no sentido de nutrição. Na canoa do encanto pela industrialização, a gente passou a comer por comer, né? E aí come pelos olhos. Não é pela necessidade do espírito. A empresa Maria Sadia desenvolveu tal produto. Vamos! Não avaliamos, não. A empresa José Vai desenvolveu um outro produto. Vamos! Mas não avalia, não. A cacheta é bonita. Nossa, mas que atraente. As universidades criaram os cursos de designs gráficos. Para quê? Para nos encantar. E nós comprarmos. Sem avaliação. E para onde vai o espírito? Fica esquecidinho. Nem lembra que é um espírito em evolução. E para onde vai o corpo? Ao invés dele ir para a saúde, que é o que atende ao espírito nas suas necessidades básicas, ele se encaminha para onde? Para a doença. Não, quem dera que fosse para a morte. A morte não é uma coisa ruim. Claro, não estou falando para ninguém se matar aí não. Só estou dizendo que morrer para um espírita que realmente alcança o foro da doutrina dos espíritos, a morte não nos causa temor. Pois é uma continuidade da vida. Não é mais assim, sim, mas está aqui encarnado, interrompe, desencarna. Não. A vida continua igualzinha. Aprendendo aqui eu estava, aprendendo após o desencarne, vou continuar. Fazendo trabalhos no bem estava, se estava mesmo fazendo trabalho no bem, vou continuar. Se estava fazendo trabalho no mal, vou sofrer um pouco de impedimento, mas tenho a oportunidade de continuar fazendo no mal também. O espírito continua igual. Sim, mas a evolução está acontecendo perenemente.
Hã? Não, não é que demore. Não, a gente demora a sair do padrão, pegar um de casa, né? Sair do padrão Evair para o padrão Jesus Cristo, isso demora. Mas, em matéria de evolução, não é demorado. Você está aí, você está evoluindo. Já, agora, aqui. Quando você estiver daqui 30 anos, você continua evoluindo. Já, ali e agora. Naquele agora. Continua evoluindo. Ele desencarna, ele vai continuar praticando mal ou ele vai ser obrigado a reverter? Depende de como nós vemos, depende de como nós avaliamos o mal. Porque nós ainda estamos, irmã, avaliando as coisas à luz das teorias do absolutismo, das teorias absolutas. Quando a gente já está há 100 anos adiante com relação à teoria da relatividade. Tudo é muito relativo. Nós podemos estar acusando, vamos pegar uma classe que a gente acusa muito, que é a classe ligada ao tráfico. Nós podemos estar acusando terrivelmente um traficante sem nunca ter feito uma avaliação do nosso sistema de educação. Como nós educamos quem chega ao mundo? Qual a estrutura educativa que existe para espíritos que cheguem com propriedades? Vamos colocar 2 pilares, eu não gosto disso não, mas vou colocar só para ficar bem claro para nós. Espíritos que cheguem ao mundo com excepcionalidade para mais e para menos. O sistema de educação nosso colabora para que essas pessoas sofram uma boa adaptação à cultura e consigam se encaminhar para a condição de cidadãos de bem. Eu torço para nenhum dos irmãos ter passado pela experiência de crianças que chegaram à família numa condição maravilhosa de espírito com excepcionalidade para mais e que se tornaram para menos em matéria de equilíbrio na Terra, da humanidade na Terra. Porque ele não recebe um processo de educação compatível para dar asas a ele no bem. E como ele traz a potencialidade para agir, ele não tendo sofrido uma boa adaptação, que a educação faz isso, educar é cultivar o espírito. Certo? Educar é cultivar o espírito. O espírito não foi cultivado adequadamente para dar asas às suas propriedades no sentido do bem. O bem, inclusive, é mais trabalhoso. As portas, Cristo já disse, as portas para o mal são portas mais abertas. Ele quis nos mostrar que há mais facilidade, ele se encaminha para outra via. Daí a Nájila, vamos dizer que a Nájila é uma pessoa que está avaliando aquele um. Aquela pessoa agora vai parar na mão dela, já, ou na vida dela, o conhecimento dela, já na condição de um grande transgressor. E a Nájila, que não tem a cultura da bondade, da seriedade e da benevolência, tem a cultura de falar sem pensar, já começa a prejulgar aquela criatura, dizendo que ele não presta, que ele é do mal, que ele é isso, que ele é aquilo. Porque ele fez esse crime, fez mais aquele. Mas se ela tiver a bondade de olhar o histórico daquela criatura, inclusive alguns desde o ventre, desde a hora que ele estava ali, sendo cultivado no ventre da mãe, ela vai ver que houve uns antecedentes que o levaram a ir para aquela malha, mas que isso não dá a ela o direito de chamá-lo do mal. Aí agora eu vou te explicar a sua pergunta. Isso tudo foi para chegar na sua pergunta. Quando ele faz o mal,
necessariamente nós não podemos afirmar que eles sejam maus. Primeiro, porque nós espíritas sabemos que todos vêm de Deus. Todos são uma criatura divina. Que todos nós trazemos em nós a liberdade de ser. Quando nós não nos orientamos ainda de maneira a ser o bem, nós deveríamos já ter um processo de educação que nos ajudasse a caminhar para o corredor do bem, a nos encaminhar para o corredor do bem. Isso está ainda nos faltando. Isso significa que é fácil um espírito ter chegado para ser, com potencialidades que ele poderia ser o bem, e ele passa a expressar o mal. Mas que ele não é, como nós espíritas estávamos falando até bem pouco tempo, espírito do mal. Que foi isso que a gente fez. Taxar pessoas de espírito do mal, ou espíritos maus. Aí a gente, e daí a gente classificou espírito de obsessor, e etc. Espírito desencarnado é obsessor, espírito encarnado é espírito do mal, deve morrer, deve ter pena de morte, deve ter cadeira leve. Mas isso tudo é por conta, primeiro, da nossa incúria. Da nossa incúria, do nosso não cuidado para pensar e refletir sobre as pessoas, o mundo e as coisas. Então, nós podemos, um espírito poderá desencarnar tendo praticado o mal, mas ele ter atenuantes que o levem a, na assistência que ele tem, todos os espíritos ao desencarnar, no atendimento de suas necessidades básicas, eles têm direito à mesma orientação, assistência, acolhimento e encaminhamento por parte das equipes espirituais orientadoras de quem desencarna. Nessa orientação, ele pode ser alguém que se dá conta de tudo que fez, que não gostaria de ter feito, que fez nessa desordem que ele entrou. Ele entrou em desordem com ele mesmo. Estou dizendo que a Terra tem desordem. Tem também. Mas ele pode entrar em desordem e não conseguir se reordenar. E agora vamos voltar aqui, para fechar dentro da sua pergunta. Não é esse conjunto que está aqui, presente, olha para mim aqui. Espírito, perispírito e um corpo físico. Eu posso ser um espírito, vamos dizer, razoável. Não estamos falando nem de perfeito, mas também que não é o traste. Trazer um perispírito compatível com esse espírito. Mas, nas festinhas de aniversário lá da infância, os casamentinhos, os batizadinhos, as crismas, os velórios, as missas de sétimo dia, que tudo resulta em álcool. Ter recebido na bandeja a orientação para o álcool e eu trazer um sistema neurológico sem nenhuma condição de fazer convivência com álcool. E eu posso, aos 15 anos, já ter meu sistema neurológico, aí já é o nervoso mesmo, depauperado, e eu passar a expressar atitudes péssimas. E não ser um espírito péssimo. E isso nós não temos. Eu vou apagar aqui só para ficar claro isso aqui. Não quer essa bagunça. Como é que faz para reverter isso? A primeira coisa é uma educação que começa na família. Mas justamente, vamos supor, tem a educação desde pequeno. Só que em um determinado momento em que é pequeno, a pessoa não percebe. Mas depois, quando cresce e vira adulto, fica modificado. E aí é prece. E aí começam os problemas. Aí é prece e procurar encaminhá-lo às melhores frentes de atendimento que ele aceitar,
E quando ele não quer, é prece. É o prece. É prece. E não desistir. Mesmo sendo uma pessoa boa, que faz o bem, mesmo sendo uma pessoa que pratica o bem, mas ela tem certas revoltas dentro dela. Prece. Porque ela faz as coisas Prece. erradas e não evolui. Prece. 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 Deus, através dos bons espíritos, vão sensibilizá-lo e ele vai melhorando na sua caminhada. Mas é a prece. Neste caso de adulto, a casa não quer dizer prece de mão posta, sem atitude, não. Eu não entendi. Não quer dizer que a prece de mão posta, um monte de palavra repetida e sem atitude. Ajoelhar e botar a mão posta só. Não. Porque a prece nos ilumina para decidirmos nossas linhas de ação. Porque vai ter hora que a gente vai ter que falar com energia com essa pessoa. E a energia não pode se confundir nem com revolta e nem com agressão. Mas vai ter hora que a gente vai ter que tomar atitudes enérgicas, falar com energia. Mas ela tem que saber que no fundo da nossa energia, o que nos move para falar energicamente com ela é o amor. E será que ela percebe? E não usar, assim, a orientação espírita é não usarmos esses discursos de que já desisti, vou te largar para lá. Não, não. É o contrário. Eu não desisto de você. Eu te amo, fulano. Faça o que você fizer, eu te amo. Mas uma coisa importante, não concordo com o que você está fazendo. Saiba disso. Saiba disso. Eu não concordo com o que você faz. Vou te amar a cada instante da minha vida. Mas o que você faz, não. É uma forma de dar um estímulo para a pessoa, né? Isto, você ao mesmo tempo, você mostra para ele que você não concorda com o que faz, você diz que ele é uma partícula divina. E você não desiste do divino. Você não apoia as atitudes. Não concorda com as atitudes. Na semana que vem, nós vamos trabalhar essa linha de... daqui a 15 dias, nós vamos trabalhar na linha das necessidades básicas, o campo mediúnico. A produção do nosso campo mediúnico. E aqui, quando eu pus corpo, eu comecei a numerar, para a gente já ir se sensibilizando, né? Água, alimentação que seja nutrição, exercício respiratório, porque nós somos oxigenados, nós temos necessidades de oxigênio de forma ininterrupta. Sol, movimento, no movimento está incluído caminhada, exercício físico, alongamento, qualidade do sono, qualidade do quarto de dormir, nessa qualidade do quarto de dormir, só porque eu acho que as pessoas poderão perguntar assim, e daí, o que tem a ver o quarto de dormir e o espírito? E como seria para um espírito fazer reciclagem, porque sono é reciclagem para o conjunto aqui. Como seria para esse conjunto fazer reciclagem mergulhado em ondas eletromagnéticas, por exemplo, que não são compatíveis com as que nós usinamos? As ondas eletromagnéticas do celular, do computador e da televisão não são compatíveis com a que nós usinamos. Aí não trabalham pró-saúde, pró-repouso. E o sono é o momento em que especialmente nos qualifica para a produção de células novas, para a produção da própria melatonina, que é o parato-hormônio que nos permite qualidade de sono, mas ela não é produzida com luzinha acesa,
não é produzida a luz de ondas eletromagnéticas desses equipamentos, não produz bem, a pineal não funciona bem. Magnéticas funcionam, né? Não, ela televisão, Desde- rádio, essas Se o coisas. quarto tiver tudo isso, carrega um colchãozinho, põe na sala, dorme, de manhã volta o colchãozinho pro quarto. Porque agora eu noto nas casas que eu vou que as salas são lindas e ótimas para dormir. Porque como esses equipamentos são feios, foi carregando todos eles para dentro do quarto. E as salas ficaram lindas. Sofás lindos, tapetes lindos, arranjos lindos, harmonia. Há uma harmonia nas salas que não há nos quartos. A gente vai fazer passe nas casas, nas pessoas. O quarto tem computador, tem celular. Você está fazendo o passe e a mensagem está chegando. E você concentrando ali para fazer o passe. Não dá. Tentando a melhor sintonia possível com os espíritos bons para fazer um passe que seja o melhor para aquela pessoa e as mensagens caindo ali no celular. E o computador que apita. E olhe lá, se não perguntar, se não quer que. Se tem mesmo que desligar a TV. Ah, é? Essa geração está terrível. Os jovens todinhos, tudo com essa parafernália no shopping. E os velhos também. Não, olha, eu não Infelizmente. Já não tem mais nem moral para viver. Não, eu não tenho nada disso no meu quarto. Mas pode saber que isso não é o geral Desliga o hoje, celular, viu? desliga tudo. Não é o geral, viu, irmão?